Por gentileza, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, irmã Benê, Deus abençoe. E louvar a Deus pela vida dos irmãos que venceram a preguiça, o frio, a vontade de ficar embaixo do cobertor nessa noite. Tenho certeza que você foi tentado, mas louva a Deus porque você chegou aqui. Amém, meus irmãos? Quero, por bondade, abra sua Bíblia comigo. Obrigado, pastor Flávio, pela confiança e pelo privilégio de poder nos ceder essa tribuna para podermos falar da palavra de Deus. Todas as vezes em que a palavra de Deus ela é ministrada, todas as vezes, sem nenhuma exceção, ela sempre trabalha algo em nós. Sempre saímos melhores por estas portas depois de ouvirmos a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós estarmos nessa noite para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Evangelista Marcos, capítulo de número 4, verso 35 em diante. Vou ler alguns versos com os irmãos. Estou usando aqui a Almeida Revista e Corrigida. Prometo ser breve e entregar com fidelidade aquilo que Deus colocou no meu coração. Verso 35 em diante vai dizer assim: se você encontrou, posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa leitura, ela é uma leitura, usar o jargão, a expressão do pastor Adevair é muito forte. De fato, quando nós vemos e acompanhamos essa leitura de uma forma, ao tentar produzir, ao reproduzir o que estava acontecendo ali, certamente todos nós, todos os leitores da Bíblia ficam maravilhados. Você, melhor do que eu, sabe que este cenário aconteceu no Mar da Galileia, mar que também é chamado, em outras traduções, Mar da Galileia, Genezaré, Tiberíades ou Quinerete, como preferir. Você vai encontrar em vários outros textos também, que na realidade não era um mar, mas sim um lago de água doce, muito expressivo naqueles dias. A saber, ele possuía 20 quilômetros de extensão por 12 de largura, um polo de pesca importante para aqueles dias também. Pelo menos 22 espécies de peixes diferentes você encontrava naquele lago. Se você um dia tiver a oportunidade de pescar, vá, porque é um cenário maravilhoso. Eu nunca fui, né? Mas nós já vimos, então nós sabemos, né? Pesquisa lá, dá um Google depois para você ver que lindos os peixes que tem lá. E Jesus, ele vai iniciar, ou melhor, a leitura vai iniciar no verso 35, dizendo: e naquele dia. Só que é importante, antes de nós entendermos, para nós entendermos melhor o verso 35, nós precisamos analisar o contexto imediato do texto, que está lá no capítulo de número 4 mesmo, mas no verso de número 1, onde vai dizer: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. Eu percebo que Jesus, ele tem um ministério que é um ministério que nós devemos ter como base e referência. No ministério tríplice de Jesus, pastor, ele ensinava, ele pregava e também fazia muitos milagres. E nesta ocasião, Jesus não está pregando, o próprio texto diz, ele estava ensinando. É diferente. Os irmãos que acompanham os cultos de terça-feira já perceberam a forma como é didático os cultos de terça-feira e os cultos
que são distribuídos ao longo da semana. E Jesus, ele se atém, uma grande multidão se reúne junto ao mar e ele se põe a ensiná-los. O mais interessante é que ele, depois de ensinar, no verso 35 nós fizemos a leitura, sendo já tarde, os discípulos, eles entram dentro de um barco. Jesus está dentro do barco nesta ocasião. Não, temos pelo menos 4 ocasiões em que são narradas algumas tempestades nos textos bíblicos. 2 delas nós encontramos dentro dos evangelhos. Nós encontramos também Jonas, a tempestade onde ele foi engolido por um peixe, você se lembra do texto? Encontramos Paulo indo para Roma, na viagem a qual seria ele levado para ser preso e onde ele cumpriria o seu martírio ou a sua morte. Jonas, Paulo passaram também por adversidade e tempestade, e nós vemos os evangelhos narrando também algumas tempestades. 2 delas, a primeira, Jesus estava dentro do barco. É diferente da segunda, onde o próprio evangelista Mateus ele vai citar no capítulo de número 14, quando Jesus ele não estava dentro do barco, mas ele vai caminhando por cima das águas. Em todas estas circunstâncias nós aprendemos algo com Cristo. E eu quero nesta noite exatamente falar sobre isso. Porque o texto começa dizendo que naquele dia, sendo já tarde, Jesus deu uma ordem aos discípulos para passarem para o outro lado. Eles passam e no meio do trajeto uma tempestade os toma. Jesus é despertado pelos discípulos e o texto termina com 12 discípulos dentro do barco, um olhando para o outro, outro olhando para um, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu acho maravilhoso esse texto, sabe por quê? Porque no verso de número 1, Jesus ele está fazendo o quê? Ensinando. Então, meu irmão, todas as vezes em que a palavra de Deus ela nos é ensinada, há um propósito muito profundo por trás de todo o ensino bíblico. Todas as vezes que alguém lhe ensinar algo, todas as vezes, foi o que Paulo escreveu a Timóteo, no segundo epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda palavra inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus. Um dos propósitos é esse, para ensinar. E Jesus ele vai ensinar e falar acerca disso. Só que antes da tempestade houve um ensino. Por isso eu quero voltar lá no verso de número 1. Qual foi o ensino que Jesus ele trouxe aos discípulos antes de nós chegarmos no verso 35? Primeiro nós vemos Jesus falando acerca das parábolas. Pelo menos 4 mensagens Jesus instruiu os seus discípulos, pastor. Nós muitas das vezes para preparar uma mensagem, meu irmão, leva às vezes dias, semanas, diga-se de passagem. Jesus naquele dia pegou 4, pastor. 4 mensagens. A primeira mensagem que ele vai pregar e vai descrever, ele vai falar acerca da parábola do semeador. Preste bem atenção nisso, por gentileza. E eu percebo algo, antes de nós entrarmos, as tempestades, elas muitas das vezes elas são inevitáveis, nós passamos por elas, mas existe um propósito de Deus por trás de cada uma delas. Você se lembra da primeira tempestade? Jesus estava no barco dormindo. Na segunda tempestade, Jesus ele vai caminhando por sobre as águas. Só que eu entendo que na primeira tempestade, os discípulos eles ficam confusos, olhando um para o outro, dizendo: quem que é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus então repreende primeiramente o vento, depois repreende os discípulos e pergunta para eles: por que vocês são tão tímidos? Em algumas outras traduções vai dizer: por que vocês são covardes, medrosos? Ainda não tendes fé? Porque Jesus havia pregado a eles, havia distribuído a palavra, os corações deles estavam repletos pela palavra de Deus. Só que na segunda tempestade, onde a Bíblia diz que Jesus obrigou os seus discípulos a atravessarem, a entrarem dentro do barco, enquanto ele estava se retirando para ir ao monte orar, depois ele vai encontrar os discípulos novamente, no meio de uma tempestade, só que dessa vez ele vai caminhando por sobre as águas. Pedro, ele se levanta, os discípulos assustados, gritados, imagina, 12 homens dentro do barco gritando, assustado, dizendo: é um fantasma. Pedro então levanta-se e diz: Senhor. Jesus diz: ei, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. E Jesus fala isso e Pedro se levanta e fala: Senhor, se és tu, manda eu ir ter convosco. Ele vai e caminha por sobre as águas. Sabe o que eu percebo nesses 2 textos? A diferença entre um e outro? Na primeira tempestade, eles não sabem quem realmente de fato é Jesus, eles estão confusos. Jesus pergunta e repreende: vocês não têm fé? Na segunda tempestade, Pedro já tem um entendimento de que Jesus ele é quem ele devia ser, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo enviado. Tanto é que ele fala: se és tu, me manda aí ter convosco. E ousadamente ele se levanta, vai e dá um passo em direção a Jesus e caminha por sobre as águas. Sabe o que é isso?
as tempestades, elas não têm poder para nos parar. As tempestades até podem parecer, de alguma forma, que elas vão nos limitar, nos impedir de chegar aonde temos que chegar. Mas elas nos ensinam algo, de que Jesus, não importa se ele está no barco ou se ele está caminhando em nossa direção, nós vamos atravessar e chegar no lugar que ele disse que nós vamos chegar. Pedro, lá no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, ele está no corredor da morte, deitado, dormindo, descansando, enquanto a sua vida certamente ia ser ceifada. Talvez poucos minutos ou horas, não sei, Tiago havia perdido a sua vida por causa do evangelho. Ele não está enfrentando agora uma tempestade física, não está enfrentando, mas ele está enfrentando a perseguição da igreja ao mando de Herodes, porque ele estava perseguindo naqueles dias os nossos irmãos. Havia matado Tiago ao fio da espada. Pedro agora é o próximo que ia ser morto. Ele está fazendo o quê? Dormindo, tranquilamente. Sabe o que é isso? As tempestades, elas não nos matam. Um dito popular que dizem por aí, aquilo que não nos mata nos fortalece, tem um pouco de verdade nisso. Ele está lá, esperando, aguardando, mas dormindo, tranquilo. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Foi o que o pastor acabou de dizer, que com Cristo nós não perdemos. Se nós vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos, morremos para Cristo. Então não tem como nós perdermos. Vou usar uma aqui da pastora Kênia, você e Deus é maioria, meu irmão. Está entendendo? Então não tem como perder. Então tempestade é para isso, é para acrescentar fé ao nosso coração. Luta, problemas, circunstâncias. Eu não conheço ninguém, uma frase popular que muitos comentam e dizem por aí, que maré mansa não forma bom marinheiro, e é uma grande verdade. Quer se tornar um cristão melhor, meu irmão? É enfrentando luta mesmo, é enfrentando a adversidade. E eu não estou aqui para pregar sofrimento, para pregar, não, nada disso. Mas eu quero dizer para você que as lutas, elas vêm sobre a vida do servo de Deus. Jesus falou isso aos seus discípulos, dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está entendendo, meu irmão? Então isso é para a minha vida, para a sua vida também. E por que isso é importante falarmos isso nessa noite? Porque muitas pessoas estão se perdendo em meio às tempestades. Muitas pessoas estão pulando do barco e deixando Jesus lá dormindo. Ao fazer como os discípulos fizeram, eles tiveram ousadia, eles viram que o mestre estava dormindo e foram para despertá-lo. E essa noite é a noite de nós também despertarmos, incomodarmos o mestre, chamarmos a atenção deles, seja qual for o caso. As tempestades, elas não podem nos parar, elas não podem nos limitar ou nos impedir de alcançar o propósito, o objetivo, o alvo que o Senhor ele já determinou para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Cada um de nós aqui tem um propósito, um chamado de Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus quer e já está e vai continuar usando a tua vida. Mas existem situações e circunstâncias que estão tentando parar e tem parado a muitos. Que não têm percebido que algumas tempestades, elas não são naturais. Elas são espirituais. E para coisas espirituais, você não vence na força do braço. Você não vence na sua boa vontade. Eu estou com a boa vontade, eu tenho. Não. É no joelho, no jejum. É buscando a palavra de Deus, é buscando a presença de Jesus, é incomodando o mestre. E a primeira mensagem que Jesus ele vai falar é acerca disso. Olha o que diz o texto sagrado. Marcos, capítulo de número 4, verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Verso 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Olha o verso 3, e eis que saiu o semeador a semear. O semeador, eu vou sintetizar o texto aqui para ganharmos tempo. Ele está falando que o semeador é aquele que semeia, aquele que prega a palavra de Deus. Este é o semeador de que ele está falando. Depois ele vai explicar aos discípulos. Verso de número 4, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Lá no verso de número 15 ele explica o que é isso. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Por isso, cuidado. Esse é o propósito da palavra de Deus. Ela é semeada para que nós venhamos dar frutos. Só que o Satanás, as aves do céu vieram e comeram. Por quê? Porque é exatamente isso que ele quer fazer. Por isso que muitas das vezes, quando algumas pessoas estão no culto, elas ficam com as mentes inquietas, preocupadas com outras coisas, preocupadas com situações que não podem ser resolvidas por ela naquele exato momento. E às vezes a palavra ela não se torna tão produtiva quanto deveria. Por conta do quê? Por conta que nossa mente não está centralizada, focada na palavra de Deus. Verso de número 5.
E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E no verso 16 ele explica: da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. Quantas pessoas que você já não conhece ou conheceu, que estavam na presença de Deus, mas não tinha raiz em si mesmo. Veio a luta, veio o problema, veio a perseguição, veio a dificuldade, vieram os convites, as propostas do mundo, e as tiraram da presença de Deus. Pessoas com ministérios maravilhosos, com chamados lindos, com talentos, com dons que Deus deu a cada uma delas, se perderam, voltaram para o mundo, ou pior, irmãos, voltaram a fazer aquilo que Deus deu para elas, para o mundo. Isso tem acontecido um dos nossos dias. O verso de número 7, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E o verso 18 explica: os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e esta fica infrutífera. Ele falou aqui de 3 tipos. Todas as vezes que ele usa o semeador, é aquele que semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. E cada tipo de solo, cada tipo de terreno aqui, são os corações. E por último, verso 8, e outra, e esse aqui eu quero que é você, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Ele vai dizer no verso 20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Está entendendo, meu irmão? Essa mensagem, Jesus, ele sintetizou, ele planou ela aos seus discípulos e a todos quantos estavam naquele lugar reunidos junto ao mar. Essa foi a primeira mensagem, está falando acerca do reino dos céus, acerca do comprometimento com as coisas dos céus. E o verso de número 21 parece que Jesus, pastor, ele vai mudar de assunto, porque ele começa falando da parábola do semeador, só que no verso 21 ele vai falar da parábola da candeia. Acompanhe comigo. E diz-lhe, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está entendendo? Ele vai dizer assim, olha, pode porventura alguém acender uma lâmpada e esconder debaixo da cama? Algumas traduções vai dizer alqueire, pode esconder, não tem como, está entendendo? É da mesma maneira, a palavra de Cristo é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Uma vez que ela te iluminou, você já não anda mais em trevas, você já foi iluminado, transformado por Cristo. Então não tem como mais você se ocultar. Não tem como, todas as vezes que alguém olha para você, elas veem a luz de Cristo resplandecendo sobre a tua vida. O cristão, irmãos, da onde ele estiver, alguém vai olhar e vai dizer e vai perceber algo diferente nele. Por isso não tem como, por isso que todas as vezes que algum engraçadinho, um amostradinho, tenta se desviar, se afastar, ou se alongar do caminho da presença de Deus, alguém logo olha e diz, rapaz, aquele rapaz ele é crente. E aquilo te constrange. E bom que constranja mesmo, porque o nosso lugar, meu irmão, é na presença de Deus, servindo ao Senhor, dando frutos a Ele, não envergonhando Cristo, não envergonhando o Evangelho, não trazendo, ignomínia para o reino dos céus. Porque isso tem acontecido no mundo de uma forma muito escandalosa. Mas Jesus, ele vai trazer essa mensagem, ele parece que e todas as vezes que a Bíblia vai falar de luz, não nessa ocasião, porque quando nós falamos em fogo, nós muitas das vezes trazemos para o lado do Pentecoste, mas aqui não está falando acerca do Espírito Santo, aqui está falando da palavra de Deus, da revelação que foi trazida sobre nós. Nós já fomos trazidos para a revelação da palavra de Deus. E ele continua, esta é a segunda mensagem. E a terceira mensagem, ele vai falar, o reino dos céus, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, verso 27, e dormisse. Isso aqui é importante, é a chave para nós entendermos o verso 35 e a ocasião da tempestade. Porque ele vai dizer, olha, o reino dos céus, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica,
Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhes logo a foice, porque está chegada a ceifa ou a colheita. Ele está falando de semente. E aqui Jesus já está dando uma deixa. É exatamente isso que eu vou fazer depois. Depois que acabar este culto, que acabar a ministração. Porque a pregação do Evangelho é para mim e para você fazermos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então pregue a palavra de Deus, meu irmão. Deixa que o Espírito Santo faça a obra. É isso que Jesus está falando. Exatamente isso. É um homem que lança a semente à terra e vai dormir. Porque depois que ele lançou a semente, já não depende mais dele. Agora depende do solo. A palavra de Deus não depende do pregador, não depende do pastor, não depende daquele que está anunciando, não. Ela depende dos corações que a recebem. É exatamente o que o texto está falando. Foi a primeira ministração e a primeira pregação de Jesus. A segunda, ele vai falar da candeia, depois que você foi iluminado, depois que a revelação da palavra chegou até você, chegou até mim, chegou até nós. Não tem como mais nós nos ocultarmos. Nós já recebemos a revelação divina por meio da palavra de Deus. E a terceira é essa, a parábola da semente. Ele está falando aqui também da semeadura, ele está falando do reino dos céus. E por último, ele finaliza a última mensagem. É um seminário teológico. Eu tenho certeza que esse dia aqui, pastor, era um dia de terça-feira e que eles eram membros da missão Ebenezer. Tenho certeza, meu irmão, sem sombra de dúvida. Era o culto de crescimento lá na beira do mar da Galileia, naquele dia. 19h30, terça-feira. Eles estavam lá. Só que eles fizeram de manhã e foram alongando. Era de manhã. A última mensagem, a parábola do grão de mostarda. Acompanhe. E dizia: ao que assemelharemos o reino dos céus, ou o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão. Não está dizendo que é como um grão. Ele está fazendo uma comparação de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Está entendendo? Jesus vai falar que o reino dos céus é comparado com um grão da semente da mostarda, que é uma das menores sementes da hortaliça, mas que depois que ela é semeada, ela cresce e torna-se abrigo para vários pássaros se aninharem nele. Está entendendo? E se torna uma das maiores hortaliças. E está dizendo que o reino dos céus ele é progressivo. Ele cresce, assim como a fé. Você se lembra de Pedro que eu acabei de comentar e citei? A primeira tempestade, apavorados, não sabiam quem era Jesus. Um olhando para o outro, pasmos. Na segunda tempestade, Jesus vem caminhando por sobre as águas. Pedro já tinha entendimento, já sabia quem era Jesus. E se atreve: Jesus, se você é o Senhor, me manda ir ter convosco. E ele caminha por sobre as águas. E lá em Atos 12, ele está dormindo, aguardando o momento da sua morte. Está entendendo? Só que o texto não termina assim. Ele foi livre da morte, um anjo visitou a prisão, você sabe melhor do que eu. Mas ele estava tranquilo. Por quê? Porque a fé ela vai se tornando uma crescente. Então, todas as vezes que nós passamos por situações, nós devemos lembrar dos ensinos de Jesus. É isso que Jesus está querendo que os discípulos se extraiam. É isso que Jesus está querendo que naquele dia os seus ouvintes entendessem. Que o reino dos céus é semelhante. Ele não é do tamanho, mas é semelhante. Depois que semeado, ele cresce. Assim também é a minha vida e a tua vida espiritual. Assim é o reino dos céus. Assim é a nossa vida com Deus. Eu não posso deixar com que a minha vida ela se estagne, ela chegue num ponto e aquele ponto ali para mim está bom. Não. Eu tenho que galgar crescimento, dia após dia. Hoje melhor que ontem, ontem melhor que amanhã, e assim nós vamos prosseguindo. A fé ela precisa ser vivida todos os dias. Nós não conseguimos, irmãos, servir a Deus somente no start, no automático. Não. Cada dia eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso me alimentar mais de Deus. Porque é o que Oséias escreveu dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ou o Senhor. Conheceu a Deus, nós temos que prosseguir. É isso que Jesus está tentando ensinar aos discípulos. E depois de todo deste seminário, de toda essa ministração, depois de pregar essas 4 mensagens, o texto vai dizer no verso 35, a qual nós fizemos a leitura inicial: e naquele dia, qual dia? No dia em que Jesus ensinou os seus discípulos e toda a multidão que estava junto ao mar. As 4 mensagens que impactariam aquelas vidas. E que eles não sabiam, mas Jesus certamente já sabia da tempestade que havia de acontecer. Por isso,
essa mensagem, ela não está aqui por acaso. Por isso, aquela reunião, aquele seminário teológico não aconteceu por acaso. Por isso, algumas mensagens sobre as nossas vidas, elas não vêm por acaso. Por isso, algumas correções pastorais, elas não vêm sobre a nossa vida por acaso. Por isso que algumas vezes que alguém nos chama a atenção, não é por acaso, é porque Deus tem um propósito ainda naquele momento para rezar na nossa vida. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem quando alguém a corrige, quando alguém a chama a atenção, quando alguém a repreende. Às vezes a pessoa está vivendo o melhor momento da vida dela, mas ela é repreendida e não sabe por quê. Mas Deus sabe, porque lá na frente pode Deus estar livrando você, a tua casa, a tua família de grandes tragédias. Por isso, irmãos, todas as vezes que nós ouvimos uma repreensão, nós devemos receber com amor, porque é isso que Deus faz. Verso de número 35 que nós fizemos a leitura, ele é um tanto que animador. Sabe por quê? Porque o verso 35 diz, Jesus disse, passemos para a outra margem. Jesus está dando aos seus discípulos a garantia de que eles não iriam sós, de que eles não estariam sozinhos. Por isso, todas as vezes que você passar por uma situação adversa, meu irmão, e o desânimo bater a tua porta, porque ele vai bater, se ele não está batendo, ele já bateu, mas nessa noite eu quero dizer para você, Jesus, ele está com você, ele não deixa você caminhar sozinho ao léu, passar por situações sem que ele esteja com você. Ou você acha que você chegou aqui por acaso, ou você acha que você ainda está de pé porque você é bom, porque você é legal, porque você conhece a Bíblia. Não, você só está de pé porque Jesus, ele te deu a garantia de que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Foi essa promessa que ele fez aos seus discípulos, a mim, a você, a nós. Ele falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador da parte do Pai, ou seja, aquele que tem a mesma essência. Ele foi levado assunto aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo, que nos auxilia em todas as nossas adversidades, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Até naquele momento em que você se esquece, o Espírito Santo te faz lembrar, opa, peraí, você ouviu aquele dia aquela palavra que te fortaleceu naquele dia, ela te fortalece hoje de novo. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Porque às vezes nós passamos situações, passamos por adversidades, a palavra que me alimentou ontem, ela ainda pode me alimentar hoje de novo, basta eu trazer a minha memória, opa, peraí, eu já passei, eu já venci essa luta. Eu falo porque eu já vi pessoas perdendo batalhas que já foram vencidas há anos. Eu vejo pessoas que já venceram o vício da bebida e estão se acabando de novo na bebida. Pessoas que já venceram o vício das drogas e estão retornando, usando droga novamente, destruindo as suas vidas, acabando com as suas famílias. Mas a mesma palavra que um dia já o libertou, tem o mesmo poder para libertar no dia de hoje. E o que muda? Nosso coração. Decisões, é o que a palavra que sempre comentamos, que decisões definem nossos destinos. São as nossas decisões que podem nos levar para mais perto ou para mais longe dos propósitos de Deus. Então, o verso 35, ele é animador, porque Jesus disse, passemos, ele está dizendo, vou com vocês. Vou com vocês. Jonas, lá no fundo do mar, no ventre de uma baleia, ou de um peixe, de um grande peixe, ele orou a Deus, e Deus lá onde ele estava ouviu a oração de Jonas. E deu ordem para quem? Para Jonas? Não, para o peixe. Porque existem situações na nossa vida, pastor, que às vezes Deus ele não vai falar conosco. Ele vai falar com o nosso problema, com a nossa dificuldade. Foi o que ele fez aqui, inicialmente. Ele falou com o mar, para aquietar-se, para acalmar. Naquela ocasião, Jonas estava lá no fundo do ventre do peixe. Ele orou, Deus não falou com Jonas, mas Deus falou com o peixe. Deu ordem, e o peixe, obediente, levou Jonas até onde ele tinha que estar. Está entendendo? Ponto importante que eu quero compartilhar. E muitos outros personagens que nós poderíamos citar aqui, que passaram por tribulações, por tempestades sobre as suas vidas. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu toda a sua riqueza. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Mas ele não perdeu a esperança de que Deus poderia mudar a sua história. Porque tempestades, elas podem até nos abalar, mas elas não podem nos tirar da presença de Deus. Os 3 amigos de Daniel que foram jogados dentro de uma fornalha. O Senhor poderia ter livrado eles daquela fornalha, sim ou não? Claro que sim, Ele tem poder para isso. Mas Ele não os livrou. Mas Deus estava com eles dentro da fornalha. Daniel, ele não foi livre de cair na cova dos leões. Ele foi parar na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, alguns dizem que, usam essa expressão, que os leões serviram de travesseiro para Daniel. Sabe por quê? Porque Deus estava com Daniel guardando e livrando a vida dele. Deus pode até não
isentar você de passar por situações, mas Ele vai estar com você, passando por elas e te dando graça e vitória para vencer. Sabe por que Deus permite isso, meus irmãos? Para que lá na frente você possa encontrar alguém no caminho e alguém comentar a situação que está vivendo, a adversidade que está enfrentando, e você olhar assim: meu irmão, fica tranquilo, passei por o mesmo caminho que você passou, pela mesma situação, pelas mesmas dificuldades que você viveu. E o que aconteceu? Estou vivo, Jesus me deu vitória, Jesus me levantou, Jesus me transformou. Olha eu aqui para contar história para você do que aconteceu comigo. Está entendendo? Eu sei de onde eu vim, foi exatamente o que o pastor comentou nessa noite. Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos arrancou, de onde Deus nos tirou com mão forte. Você está bem hoje? Glorifique a Deus. Você está caminhando hoje? Glorifique a Deus, porque Deus arrancou você de lá. Para quê? Para que você também arranque outras pessoas do mesmo lugar de onde um dia você esteve. Está entendendo? É esse o propósito de Deus. Não é para que nós venhamos nos sentir melhores, mas não, de forma alguma. É para que nós venhamos entender o quão pequenos somos nós diante de Deus e diante da sua bondade. Pois bem, meu irmão, então, outro ponto que eu quero comentar, verso de número 37, 36 melhor ainda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Isso é importante nós entendermos. No mesmo mar, no mesmo lugar, dentro daquela multidão, os discípulos estavam passando por aquela tempestade, mas existiam outros barquinhos. Isso aqui é para contrastar a síndrome do coitadinho, sabe? Quando às vezes nós nos deparamos com a situação: ah, coitado de mim, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Ei, meu irmão, para com isso. A mesma luta que você está enfrentando, existem irmãos seus que estão passando pelas mesmas situações, os mesmos problemas. Então nós não somos seres exclusivos, nós não somos pessoas exclusivas, não. Muitas pessoas estão sofrendo, passando por situações até piores do que às vezes as nossas, que nós enfrentamos. Então eles não estavam sozinhos, existem outras pessoas, outros barquinhos que passavam pelas mesmas lutas. Verso 37, e levantando-se, o verso 37, meu irmão, eu posso dizer que ele é um pouco, ele é meio que desesperador. O verso 35, ele é animador. O verso 36, a qual nós fizemos a leitura, ele vai nos mostrar que os discípulos eles não estavam sozinhos. E o verso 37, ele é desesperador. Por quê? E levantou-se. Isso traz um consolo para nós, sim ou não? Você não está sozinho, existem pessoas passando pelos mesmos problemas. Da mesma maneira que as pessoas estão vencendo em Cristo, você também vai vencer, meu irmão. Isso tem que trazer consolo para a nossa vida. Verso 37 é desesperador, por quê? Porque o verso diz assim, ó: e levantou-se grande temporal de vento e subiu umas ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. No verso de número, nos primeiros versos, eles começaram o dia dentro do barco, a água por baixo do barco, e eles vão terminar o dia como? As águas por cima do barco, água entrando dentro do barco, o vento batendo, o vento soprando, o barco balançando de um lado para o outro. E sabe o que isso é importante? Nos mostra que algumas tempestades das nossas vidas, elas são inevitáveis, mas não abandone o barco, meu irmão. Não deixe aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Continua. Eu imagino, pastor Flávio, que naquele momento os pescadores natos, eles nasceram pescadores, eles eram pescadores que haviam nascido naquelas regiões, então eles tinham habilidade com a pesca. Eles sabiam o que era uma tempestade, até porque era comum naquela região, naquela localidade. Eles vão tentando de alguma maneira sanar a situação, colocar água para fora do barco, e quanto mais água eles tiram, mais água entra, e o desespero bate, e eles viram que com as forças deles, eles não estavam conseguindo. Isso não acontece conosco? Quantas das vezes nós passamos alguma situação e tentamos dar um jeitinho, tentamos, sabe, de alguma maneira, mudar a situação com a força do nosso braço, e não funciona, porque o que eles estão vivendo aqui é uma tempestade espiritual. E nós vamos entender um pouquinho no final dessa ministração o porquê. Então eles sabiam. E por que essa informação é importante? Exatamente por isso. Porque às vezes as nossas habilidades não mudam nada. Às vezes a nossa inteligência não muda nada. Porque se não for a bondade, a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, onde nós estaríamos? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Está entendendo? Nada disso muda, meu irmão. Se não for Deus na nossa vida, se não fosse o Espírito Santo de Deus nos conduzir, certamente, muitos de nós que aqui estamos não estaríamos aqui nesta noite. Não vou nem muito longe, nesta noite.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele ainda constrange, ele ainda se move dentro de você, ele ainda te faz sentir desejo, atração, anseio pela palavra de Deus. É isso que nos move, é isso que nos cativa, é isso que nos motiva, é isso que nos mantém de pé. É isso que quando alguém passa a luta, passa a prova, a adversidade, ele continua caminhando. Por quê? Porque ele sabe que a luta, o momento difícil, a adversidade, é só um momento, é só um tempo. Mas está produzindo em nós fé e desejo de vencer e glorificar o nome do nosso Cristo. Próximo ponto que eu podia comentar. Olha o que diz Provérbios 27, 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Está entendendo? Então, meu irmão, viva o seu momento agora, viva o teu momento hoje. Hoje pode estar difícil, mas Deus, ele está trabalhando para que o teu amanhã seja melhor, para que a tua vida seja mudada, para que amanhã você venha falar, olha, ontem foi difícil, mas hoje eu já estou vencendo, hoje eu estou bem melhor do que eu estava ontem, hoje eu estou triste, mas amanhã você pode se levantar e dizer, não, hoje eu estou bem. Porque, irmãos, é isso que nós temos que cultivar em nosso coração. A fé, ela tem que ser todos os dias alimentada, crescendo dentro dos nossos corações, para nós não deixar que a nossa vida se limite. É exatamente essa ministração de Jesus, o verso de número 38. Isso aqui é inexplicável. Eu não consigo explicar isso, porque o que está acontecendo aqui é um cenário inexplicável. Vamos ler. E ele estava na polpa, na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. Parte A do versículo. Sabe o que é inexplicável esse versículo? Eu não sei você, mas, meu irmão, às vezes dormir de um lado de uma pessoa que ronca já é difícil, sim ou não? Você riu, né? Tem alguém, né? Você riu porque tem história. É difícil. Agora, Jesus, ele está dormindo, meu irmão, numa almofada, e o barco batendo nas ondas do mar, e os discípulos apavorados. Consegue explicar isso aqui para mim? Será que dá para explicar isso, irmão Eunice? Não dá, meu irmão. Não tem como. Não dá, irmão Paulo? Como que explica este cenário? Jesus dormindo, enquanto a tempestade está solavancando o barco. E os discípulos apavorados, com medo de morrer. E o texto diz, e despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Foi essa a fala de Jesus. E eu imagino que os discípulos já haviam passado por situações parecidas ou semelhantes àquelas que eles haviam vivido naquele momento. Mas o que está acontecendo aqui foi exatamente o que Jesus disse para eles lá no seminário teológico, na missão Ebenezer, lá na beira da praia, lembra? Que o reino dos céus é semelhante a uma semente, ou ao semeador, aquele que lança a semente, ele lança a semente e vai dormir. E Jesus já estava dizendo o que ele ia fazer. Os discípulos não pegaram, eles estavam viajando, não pegaram a referência do contexto, porque Jesus havia avisado eles que ele já havia pregado. E agora, o que Jesus está fazendo? Dormindo, está entendendo? Então nada na Bíblia está por acaso. Jesus pregou e foi dormir. Por quê? Ele quis dizer para os discípulos, olha, minha parte eu fiz, já ensinei para vocês, já falei para vocês, a receita está aqui, é só vocês colocarem em prática, pronto. E foi dormir. Então aquilo que causou medo e espanto aos discípulos, não mudou nada da rotina de Jesus. Ele foi dormir tranquilamente, depois que ele havia pregado a palavra de Deus. Aí os discípulos se incomodam e diz, mestre, não te importa que pereçamos? No texto original do grego, vai dizer importare, quer dizer, não tem nada de nós aí dentro. Eles estão tão atônitos, eles estão tão angustiados, que vai dizer para Jesus, Jesus, o Senhor não se importa conosco? Não tem nada de nós dentro do Senhor? Nós vamos morrer. É exatamente isso que eles estão dizendo para Jesus. Nós vamos morrer, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a gente? E o Senhor está aí dormindo? Vamos, mestre, desperta. Verso 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento. Isso aqui é interessante, sabe por quê, meu irmão? Porque capítulo 2, se me falha a memória, certa ocasião Jesus estava dentro de uma sinagoga. E lá, dentro da sinagoga, tinha um endemoniado dando trabalho. Começou a gritar, esbravejar lá com Jesus. E Jesus repreende ele e usa essa mesma fala, essa mesma expressão. Cala-te, aquieta-te. Sabe por quê? Porque este vento, esta tempestade era espiritual. Jesus está a caminho de Decápolis, onde havia um gadareno,
uma legião de 6.000 demônios que atormentava aquela cidade. Então esse vento não se levantou por acaso. Esta situação não aconteceu por acaso. Havia um propósito muito maior por trás de tudo aquilo. Então, quando alguma situação na tua vida começar a apertar, ficar difícil, a luta começar a se estreitar, e você ficar com medo, pensando em desistir, pensando em parar, opa, peraí, meu irmão, calma, tenha calma. Algo maior de Deus está para acontecer na tua vida. É só uma prova de que algo maior Deus vai fazer. Porque exatamente, Jesus estava vindo para fazer uma obra muito grande em toda uma cidade, através da vida de um homem. Decápolis, não sabe que é um conjunto com 10 cidades, mas a vida daquele homem atormentava aquelas 10 cidades, mas a vida daquele homem, depois que foi mudada, aquelas cidades foram salvas e ganhas para o reino dos céus. Então um propósito muito maior, aquela tempestade nos ensina isso, e todas as tempestades da nossa vida nos ensinam isso. Só que Jesus primeiro, ele repreende o vento, e eu imagino, pastor, quando Jesus repreende o vento, os discípulos, ufa, graças a Deus. E o vento, imagina a cena, um cenário catastrófico, uma tempestade tomando conta do mar, e depois quando Jesus fala, cala-te, aquieta-te. Meus irmãos já assistiram alguns filmes quando aquela tempestade começa a se dispersar rapidamente? Eu imagino que foi daquele jeito, algo sobrenatural. É como se o céu tivesse todo negro, escuro, aquela chuva, e glória a Deus. E quando eles se deram por conta, acabou mesmo. E quando eles se deram por conta, o sol raiando, os passarinhos cantando, exatamente, eu imagino esse cenário que eu consegui transportar minha mente lá para o mar da Galileia, naqueles dias, nesse exato momento, nesse contexto. E eles ficam meio que atônitos, porque foi essa expressão, cala-te, aquieta-te o vento. E houve grande bonança, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Ele repreendeu o vento, meu irmão, está entendendo? Exatamente isso que também vai acontecer na tua vida hoje, se você crer. Ele vai repreender. Primeiro ele vai repreender o teu problema, a tua dificuldade, a tua adversidade. E vai haver grande bonança também na tua vida, na tua casa, meu irmão, na tua família. É promessa de Deus sobre a nossa vida. Só que não acaba o texto aqui. Agora ele vai repreender os discípulos. Agora ele vai nos repreender. Ele vai dizer, olha, é esse o tema da mensagem. Por que sois tão tímidos, covardes, em algumas traduções? Ainda não tendes fé? Depois de tudo que eu preguei, vocês não creem em mim? Depois de tudo que eu ensinei vocês ainda estão com dúvida? Vocês estão vacilantes, é isso que está dizendo para os discípulos. Nós não podemos deixar que a dúvida tome conta do nosso coração, meu irmão. É limitar o poder do nosso Deus. É colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha, ele não cabe nela. É colocar o nosso Deus talvez dentro da nossa intelectualidade e tentar entender os mistérios dele. Nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade. Verso de número 41, vou para o fim. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar minha fala, meu irmão, com essa verdade. Muitas das vezes nós ficamos igual os discípulos, olhando uns para os outros e, meu Deus, quem que é esse? E exatamente, esse Cristo que nós estamos falando aqui esta noite, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, ele não mudou. Ele continua dando ordem ao vento, ao mar bravio, cala-te, aquieta-te. Ele continua falando com os nossos problemas e dizendo para ele, basta, chegou ao fim. E continua fazendo grande bonança sobre a nossa vida. Ele continua mudando história. Eu não sei como que está a tua casa, a tua família, a vida dos teus. Se talvez se levantou uma tempestade lá, um momento difícil. Mas eu quero dizer para você que é só um momento e vai passar. E Deus vai fazer grande bonança também sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Porque isto que ele fez com os seus discípulos, é isso que ele está fazendo conosco. Primeiro ele ensina. Primeiro ele nos dá todas as diretrizes. Depois ele permite, porque a vontade permissiva de Deus, ele permite algumas situações. Para quê? Para que haja um crescimento na nossa vida espiritual. Fé. A fé, irmãos, ela não é produzida passando por momentos bons. Não. É nos momentos difíceis da nossa vida em que a fé ela é acrescentada mesmo. Então, se você está sendo provado, foi o que Tiago escreveu. Devemos nos alegrar quando nós passamos por várias provações. Que o nosso coração venha se alegrar. Por quê? Porque é na prova que nós nos tornamos cristãos melhores. Amém, queridos? Se você puder colocar sobre os seus pés.
Eu quero agradecer a Deus, quero orar junto com você, mediante essa palavra, e declarar o mesmo salmo, salmo do número 1 e 2, no número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor. O teu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Vamos